A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados à presença do único e suficiente Salvador, do Rei Jesus, aquele que pode transformar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado, o meu pedido. Não se esqueça, seu like ele é importante, pois ele vai nos dar visibilidade para alcançarmos mais vidas. Comente, porque aí eu vou saber que a palavra que o Senhor colocou em meu coração tocou o teu. Compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas através da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e proteja em todo o tempo. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, a Ele honra, louvor e adoração. Quando o Senhor colocou no meu coração a meditação no livro do profeta Jeremias, dentre muitas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, dentre o Senhor mostrar a realidade de Jeremias, a realidade do povo de Deus, as situações, a rejeição do povo contra a palavra que ele colocava na boca do profeta. E tudo que sucedeu e aconteceu naquele tempo, naquele momento da história, algo muito me chamou a atenção, que foi a postura e a conduta do profeta Jeremias. O livro começa com Deus conversando com Jeremias. E Jeremias, ao ouvir o chamado do Senhor, ele olha para si. Ele olha para o seu tamanho, ele olha para o que ele era, e ele entende que ele era muito novo e que nem todos iriam dar ouvidos a uma criança. E ele tenta explicar isso para Deus, para dizer: olha, Senhor, agora, nesse momento, quando eu abrir a boca, ninguém vai ouvir. Ninguém vai dar ouvidos por causa da minha tenridade. E Deus diz para ele que quem formou, quem santificou, quem escolheu, quando escolheu, foi ele. E que tudo que estava no propósito dele para com a vida de Jeremias iria acontecer. Aonde ele enviasse, Jeremias iria. Que o que ele colocasse na boca, que ele apenas abrisse a boca e falasse.
E aí começa a acontecer, decorrer, né, os acontecimentos que sucederam a partir daí. E algo também me tocou profundamente é que Jeremias, ele tinha uma intimidade com Deus. Quando o Senhor dá a ele a direção para a sua vida, para a sua história, para aquilo que ele foi levantado, nos mostra nas entrelinhas que desde o nascimento, Jeremias, ele tinha um propósito de vida, porque o seu pai era sacerdote, consequentemente, por causa da hereditariedade, ele também seria um sacerdote. Então ele foi ensinado desde quando ele nasceu, na doutrina, no conhecimento, aquilo que o pai tinha, ele transferia para Jeremias. E Jeremias tinha sede de Deus, e Jeremias buscava o Senhor, e buscou o Senhor de tal forma que ele tinha intimidade, ao ponto de ele poder ouvir a voz de Deus numa geração que estava corrompida, que estava afastada, que não dava ouvidos, que se rebelou, que buscou outras coisas que não foi Deus, que buscou outros escapes para resolver problemas que somente o seu Deus poderia resolver, e trouxe a ira do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua terra, sobre as suas famílias. E Jeremias, nesse momento da história, ele é ali despertado pelo Senhor. E Deus dá para ele algumas incumbências, dizendo que ele foi escolhido, que ele foi formado para ser profeta das nações. Jeremias, ele não teme ser profeta do Senhor. Ele olha para a sua limitação. Como é que eu vou se eu sou uma criança? Eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe. Mas Deus disse, eu sou contigo, e aonde eu enviar. E eu fico pensando comigo assim, será que no momento em que Deus está falando com Jeremias, se ele soubesse das afrontas que ele iria passar, se ele soubesse das prisões que ele iria sofrer, se ele soubesse da cisterna que ele iria enfrentar, da sede de ódio que aqueles que tinham que apoiá-lo tinham por causa que ele falava a verdade. Quem não queria ouvir a verdade se voltou contra ele. Se ele soubesse, ele faria, ele falaria, ele se permitiria fazer aquilo que Deus estava mandando fazer? E aí, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos que sim. Sabe por quê? Porque apesar da situação, apesar dos riscos, apesar dos dias difíceis, apesar das perseguições, apesar do medo dos homens, apesar das adversidades, Jeremias nunca mudou a palavra do Senhor. Jeremias nunca deixou de declarar aquilo que o Senhor estava mandando declarar. Jeremias continuava profetizando exatamente aquilo que Deus mandava ele falar. E vemos isso em diversas situações. Tem uma muito específica, que é quando ele é tirado da cisterna e por Ebed-Meleque, ele é tirado da cisterna e o rei Zedequias o manda chamar. Ele faz duas perguntas para o rei. Se eu falar, você vai me matar? Se eu falar, você vai me escutar? Ele não deixou de falar o que Deus mandava. Ele não mudou uma vírgula do que Deus falava. Porém, ali a gente sente o temor da morte e o medo de Jeremias das consequências, porque ele havia passado por uma situação traumática, mas mesmo assim, ele não mudou a sua postura, ele não desviou da verdade do Senhor, ele não desobedeceu a Deus. Ele continuou falando o que Deus mandava, mesmo sabendo que o povo não queria ouvir. E tempos depois que Zedequias é levado ao cativeiro, com os olhos perfurados, depois de ter visto a morte dos seus filhos, e Nabucodonosor levanta Gedalias para governar sobre Judá, e ali vem os rebeldes, vem aqueles que era descendência
de Davi, que não aceita que alguém que não fosse da sua linhagem, que alguém que não fosse do sangue do rei Davi, ficasse assentado ao trono. E chega se dizendo amigo, se dizendo irmão, e planeja e mata Gedalias, seus guardas pessoais e a guarda de Nabucodonosor que estava naquele lugar para protegê-lo, porque não queriam obedecer, porque não queriam fazer aquilo que Deus mandava. E Jeremias alerta, Jeremias profetiza, Jeremias aconselha, mas eles continuam com o coração endurecido. E quando lá na frente eles chegam nas terras do Egito, parece que ao ver a conduta, a postura, o jeito, o trejeito daquele povo, eles temem e pedem para que Jeremias busque ao Senhor e peça orientação a Deus, dizendo que vai ouvir, dizendo que vai obedecer. Mas os seus corações estão duros. Foi só o momento do impacto, da adversidade, da dificuldade, da diferença. Porque 3 dias depois, ou foi 10 dias depois, quando Deus responde através do profeta Jeremias, eles se recusam a obedecer, porque já havia se acostumado com a situação, com o momento, já estavam na prática do pecado pela desobediência e já estavam se inserindo nos costumes dos egípcios. E aí não queria abandonar o que eles achavam que tinham. Então, quando Deus usa Jeremias para dizer que ali não era o lugar deles, eles se voltam contra o profeta. E a sentença do Senhor vem e Deus levanta novamente Nabucodonosor contra o Egito para mostrar para eles que ele é o Senhor, que ele é Deus e que quando ele fala, ele faz. Que a palavra dele não cai por terra, não volta para ele vazia, mas se cumpre naquilo que lhe apraz. O profeta Jeremias me faz lembrar de um outro moço, um jovem, que estava perto de Jó, quando os amigos de Jó foram visitá-lo e começam a acusar a Jó de que o problema de Jó é consequência de pecado. É porque Jó não era um homem correto, como ele dizia, como ele aparentava, como as pessoas achavam que ele era. E começam ali a apontar defeitos, pecados, para dizer que Jó estava sofrendo, estava colhendo aquilo que plantou. E Jó começa a se defender. Jó começa a buscar argumentos para mostrar que não. E começa a se defender e não fala nada a respeito de Deus, mas fala que Deus o quis machucar, o quis destruir, o quis colocar naquela situação. E durante todo aquele tempo, onde que tem os seus amigos falando e Jó retrucando, esse jovem chamado Eliú, ele ficou calado. Por quê? Porque ele era o mais novo entre eles. Eles eram anciões e diante deles ele era um jovem. Então ele, respeitando os seus dias, a sua idade, ele ouviu tudo em silêncio. E quando o argumento daqueles 3 homens acabou, quando o argumento de Jó acabou e não havia mais palavras para se justificar diante dos homens e diante de Deus, Deus usa Eliú para dizer: olha, eu sou mais novo entre vocês, eu esperei até aqui, porque eu não queria ultrapassar os meus limites para falar. Mas agora que não há palavra em vossas bocas, eu estou aqui a ponto de explodir. Porque em tudo que eu ouvi, o meu coração se irritou. A minha alma está gritando dentro de mim. O Espírito do Senhor dentro do meu coração está me impulsionando a dizer que Deus é bom, que o Senhor sabe o que faz,
que Deus permitiu e permite as coisas, que Jó, ao invés de justificar a Deus, ele se justificou. Ele estava buscando a sua própria justiça. E aí ele foi falando. Mas antes de falar, ele declarou que ele esperou o seu tempo e a sua hora por causa da limitação dos seus dias de vida, dos seus anos. Ele não interpelou, ele não silenciou nenhum deles. Mas em todo o tempo ele ficou atento, porque ele sabia que o que estava sendo feito não era o agrado de Deus, não era o que Deus estava mandando falar, não vinha do Senhor. E Deus ali usa ele, e quando ele silencia, o Senhor se levanta e começa a arguir com o próprio Jó. E Jó ali tem uma experiência extraordinária com o Senhor e diz: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque naquele momento, Jó entendeu que Deus é tudo e que Deus é soberano. E ali o Senhor ordena que ele faça a oração pelos seus amigos e ordena aos seus amigos que voltem até onde Jó está e ofereça sacrifício por causa do seu pecado, para que ele pudesse perdoá-los, que eles se arrependessem do que eles fizeram. E Jó, enquanto está orando por eles, eles voltam, oferecem o sacrifício de arrependimento, e Jó, mesmo sem ser curado, mesmo sem receber a cura do Senhor, a direção do Senhor, a bênção do Senhor, ele obedece a Deus e ele começa a orar por aqueles homens. E durante o tempo que ele está orando por aqueles homens que o ofenderam, que o apontaram, que escarneceram da sua vida, apesar da sua situação, Deus muda o seu cativeiro, Deus muda a sua história, Deus começa a trabalhar e a transformar a situação de Jó. E eu quero te dizer que esses dois moços, Jeremias e Eliú, apesar das suas limitações, apesar de saber que eram novos diante daqueles que eram mais velhos do que eles e respeitarem a geração passada, eles não deixaram de falar o que Deus mandou. Eles não deixaram de declarar o que Deus ordenou. Ficaram firmes. Não mude a proclamação do Evangelho, não mude a palavra do Senhor para agradar ninguém. Não trate ninguém com lisonja para não perder, mas faça aquilo que Deus está mandando falar. Não seja demasiadamente injusto, porque senão você vai ser injusto com você, mas ande na palavra, nos princípios da verdade do Senhor, porque Deus conhece, Deus sabe e Deus é amor, porém Deus também é justiça. Nem sempre nós temos que responder, mas a nossa atitude tem que permanecer, tem que prevalecer nos princípios da palavra do Senhor. A nossa vida, ela é espelho que reflete a face do Senhor e nosso compromisso é com o Pai. Então continue vivendo a verdade, andando com sinceridade, com honestidade e deixe que aquilo que for para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Aquilo que for para Deus providenciar, Ele vai providenciar. Aquilo que for para Deus arrancar, Ele vai arrancar. Mas no tempo determinado, o Senhor se levantará ao seu favor e Ele é o seu Redentor. Ele lhe dará a recompensa. Fique firme, fique fiel. Esses homens passaram por situações e adversidades, principalmente o profeta Jeremias, que abalaram seu emocional, mas não mudaram, não corromperam a sua fé. Permaneceram fiéis até o fim. Aquele que vive e aquele que reina. Permaneça fiel na presença do Senhor. Permaneça fiel na palavra do Senhor. Continue buscando a presença, honrando a Deus com seus bens, honrando a Deus com a sua vida, honrando a Deus com as suas palavras, honrando ao Senhor com as suas atitudes. Porque Deus é Senhor e Salvador daqueles que o buscam e daqueles que o amam. Ele dá a recompensa. Fique firme, continue perseverando, caminhe com Deus,
Continue na presença do Eterno. Busque a face do Senhor e o Senhor vai guiar e aplanar os teus caminhos. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia e que sua vida seja cheia da graça do Eterno. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que tenha conhecimento da verdade e seja salvo.